Olá, benditos! Depois que o livro da lei de Deus foi encontrado e lido diante do rei Josias, seu posicionamento diante de Deus mudou completamente. Mesmo com a palavra profética da profetisa Hulda de que Deus iria enviar juízo sobre a nação de Judá, Josias estava disposto a levar o povo de volta à adoração ao único Deus. Ele reuniu todos os líderes de Judá e todo o povo na casa do Senhor. Ele estava tão preocupado que a nação ouvisse a palavra de Deus e se arrependesse dos seus pecados que ele mesmo leu a lei para eles. Em seguida, pediu que, juntos, eles fizessem uma renovação da aliança com o Senhor, prometendo andar na sua presença em obediência. Josias deu o exemplo, pois se os líderes não andarem com Deus, de que maneira o Senhor poderá oferecer suas bênçãos ao seu povo? Todo o povo concordou e espontaneamente se voltaram para o Senhor. Em seguida, o rei Josias começou a implementar as estipulações da aliança e a colocar em prática a lei do Senhor. Primeiro, removeu do templo tudo o que pertencia aos cultos idólatras, queimou esses objetos no vale de Cedron e ordenou que as cinzas fossem levadas para a cidade de Betel, porque foi lá que Jeroboão I, centenas de anos antes, tinha estabelecido seu tipo especial de idolatria, a adoração dos bezerros de ouro. O objetivo do rei Josias era justamente contaminar cerimonialmente o lugar, levando as cinzas dos ídolos para lá. Josias também destituiu os sacerdotes idólatras. A palavra hebraica usada aqui é quemarim, termo usado para designar um sacerdote que se prostrava diante de um ídolo, ou seja, eram corruptores da fé e da moral do povo. Também tirou da casa do Senhor a imagem da deusa Azerá, a queimou e espalhou suas cinzas sobre as sepulturas das pessoas comuns. Naquela época, acreditava-se que qualquer contato com a morte era um ato de profanação. Por isso, espalhar as cinzas da deusa Azerá sobre os túmulos era uma profanação que servia para desprezar tanto a deusa quanto os seus adoradores. Josias também destruiu as dependências dentro da casa do Senhor destinada aos prostitutos cultuais. A casa do Senhor havia se transformado em um bordel idólatra e o rei Josias corrigiu essa perversão vergonhosa. Ele também profanou Tofete, que ficava no Vale dos Filhos de Inom. Tofete era um bosque ou um jardim sagrado onde se sacrificava crianças ao deus Moloque. E com razão esse vale tornou-se o símbolo do inferno, chamado de Geena no Novo Testamento. O rei Josias levou suas reformas até Betel e Samaria, cidades do antigo reino do norte de Israel. Politicamente falando, isso foi possível porque o Império Assírio já não era tão forte nos dias de Josias, e eles estavam preocupados em se defender dos ataques da Babilônia, que era um império que estava em ascensão. O versículo 16 nos fala que o rei mandou tirar os ossos das sepulturas que estavam ali no monte em Betel e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar, conforme a palavra do Senhor dita pelo homem de Deus. E então a atenção do rei se voltou para uma certa lápide ou monumento, e ele perguntou de quem era, e foi informado que aquele era o túmulo do profeta anônimo que havia profetizado contra o altar de Betel e que também havia profetizado o nascimento dele, do rei Josias, mais de 300 anos antes. Então, o rei teve o cuidado de honrar e preservar a lápide desse profeta anônimo. Enfim, o rei Josias eliminou os altares pagãos, tanto em Betel como em Samaria, matando todos os sacerdotes idólatras que havia ali sobre os altares e queimando ossos humanos sobre eles para profaná-los. Depois, voltou para Jerusalém. Mas uma reforma espiritual completa não lida apenas com coisas pecaminosas, mas também com pessoas pecadoras. Se não houvesse conversão, rapidamente as coisas pecaminosas seriam trazidas de volta. Por isso, ao voltar para Jerusalém, o rei Josias ordenou a celebração da Páscoa em nível nacional.
Era a festa mais importante do povo de Deus, que desde os dias dos juízes vinha sendo negligenciada. A Páscoa lembrava o ato principal da redenção no Antigo Testamento, a libertação do povo de Deus no Egito, nos dias de Moisés. E Josias teve o privilégio de promover a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Negligenciar a Páscoa para os israelitas seria o mesmo que nós, cristãos, negligenciarmos a celebração da ceia do Senhor. Seria negligenciar a lembrança da obra da redenção de Jesus na cruz por nós. Mas a reforma de Josias não parou por aí. Ele também cumpriu o mandamento de Deus de eliminar os médiuns, os feiticeiros, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. O objetivo de Josias era cumprir as palavras da lei de Deus. A grande reforma nos dias do rei Josias é um exemplo de como voltar à prática da palavra de Deus. Foi um exemplo do Antigo Testamento do princípio da reforma de Lutero em 1517, quando ele colocou as Escrituras como única regra de fé e prática do cristão. Josias foi um dos reis mais notáveis de Judá, único na força de sua obediência e compromisso. Ele é um exemplo maravilhoso do que um líder pode e deve ser. Houve outros grandes reis de Judá e do Reino Unido de Israel, como Ezequias e Davi. No entanto, uma coisa que tornou Josias único foi a sua piedade, dentro do contexto da sua época. Podemos dizer que Davi foi um homem maior, mas não melhor do que Josias nesse sentido. Mas mesmo com todos os esforços do rei Josias, Deus não mudaria a sentença de juízo que tinha decretado contra o reino de Judá. Infelizmente, a maioria do povo ainda praticava os pecados introduzidos durante os dias de iniquidade de Manassés, avô de Josias, e não se voltou para Deus de todo o coração. Depois disso, o faraó Neco, rei do Egito, saiu preparado para se unir ao rei da Assíria para uma batalha contra o rei da Babilônia. Isso porque o Império Assírio estava em total declínio e o Império Babilônico vinha se fortalecendo cada vez mais. Assim, os assírios estavam unidos com os egípcios contra o poder dos babilônios. O rei Josias, ao que parece, era partidário dos babilônios, então ele resolveu sair para lutar contra o faraó Neco, rei do Egito, enquanto ele passava pelo território de Israel, mas acabou sendo morto por ele, em Meguido, cerca de 80 quilômetros ao norte de Jerusalém. Sua morte assinalou o fim de qualquer esperança judaica de independência e interrompeu abruptamente o reavivamento do culto purificado. Então, o povo escolheu Joacás ou Jeoacás para ocupar o trono no lugar de seu pai. Ele não era o filho mais velho de Josias e seu nome pessoal era Salum. E mais uma vez, a mediocridade misturada com a maldade subiu ao trono de Judá. Jeoacás reinou apenas 3 meses em Jerusalém. Por causa da derrota e morte do rei Josias, o reino de Judá tornou-se um reino vassalo do Egito. Faraó Neco impôs impostos pesados e colocou no trono de Judá um rei fantoche, irmão de Jeoacás, Eliaquim, a quem ele trocou o nome para Jeoaquim. E Faraó levou Jeoacás preso para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim também fez o que era mal aos olhos do Senhor, desfazendo tudo o que o seu pai Josias havia feito. Foram dias tristes para o povo de Deus, mas ainda havia um remanescente fiel que continuava seguindo ao Senhor e ajudando aqueles que tinham um coração sincero diante de Deus. E amanhã vamos ver como o reino do sul de Judá perdeu sua identidade, sua cidade, Jerusalém, e o suntuoso templo elaborado por Davi e construído por Salomão. Não perca o penúltimo capítulo da nossa série de 25 dias, entendendo os sucessos e fracassos de 2 Reis, aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até amanhã!